Palavra do Senhor em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Tem muitas traduções a respeito desse 3 e 21 de Lamentações de Jeremias. Na normal está assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Mas eu gosto dessa outra tradução aqui que fala a respeito disso. Lamentações 3 e 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Fala comigo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Glória a Deus. Deus não se esquece da sua aliança com o seu povo, porque Deus é fiel. Amém? Deus não se esquece da sua aliança, é o tema dessa noite, com o seu povo. Deus não se esquece da sua aliança com o seu povo, porque Deus é fiel. Glória a Deus. O livro de Lamentações de Jeremias foi escrito pelo próprio profeta Jeremias durante o período triste na história de Judá, quando Judá foi invadida pelos babilônicos, ou os caldeus também, chamado babilônicos, que eram os caldeus. A cidade de Jerusalém foi totalmente devastada pelos babilônicos, que eles fizeram uma destruição total, queimaram tudo. Além de destruir os muros, queimaram o templo, ainda levaram consigo os melhores e mais brilhantes cidadãos de Judá. Imagina só, queimaram tudo, aquilo que era material, que era precioso aos olhos do povo, templo, cidade. Eles mataram muita gente pelas ruas, homens, mulheres, crianças foram mortos. E ainda depois eles pegaram as melhores mentes, as melhores cabeças, as pessoas mais sábias, sabe, aquilo que era nata do futuro, sabe, aquela nata boa, isso é o futuro da nação, sabe, isso é o futuro do nosso povo. O diabo quer fazer isso, quer roubar o futuro da nossa nação. E o futuro começa quando ainda é criança, a juventude, preparar os nossos filhos para Deus, amados. Nossos filhos têm que se preparar sim, nossos filhos têm que estudar, tem que ser, pastor, mas tem que, eu quero ser missionário, amado. Isso eu ouvi uma palavra de um pastor, muito tempo atrás, na Assembleia de Deus, ensinando para muitos pastores. Pastor lá do sul, ele ensinando, disse: ó, você quer ser missionário? Quer ser um bom pastor? Seja um bom professor, seja um bom profissional na área que você trabalha. Precisamos desses bons profissionais nessas áreas estratégicas. Pastor, mas nós já temos. Amado, precisamos em todas as áreas, tanto nos baixos, menores escalões, como nos altos escalões. Precisamos. Como que fazemos isso? Precisamos preparar os nossos filhos. Filho, você precisa se preparar para o futuro. Você precisa servir a Deus. Você tem um futuro nas mãos de Deus, mas tem que se preparar. Sabe por quê, amado? Se você não se prepara, você chega até um limite. E se nós prepararmos nossos filhos para ir além, eles irão. Eles têm que se preparar para ir além de que nós podemos ir. Então temos que preparar sim, tem que estudar, tem que se preparar. Mas é difícil, tudo é difícil, amado. Tudo tem que pegar, tudo é esforçado, tudo vem com muitas, às vezes vem sangrando, porque é difícil mesmo. Quando você luta, quando você dá o teu melhor, então Deus te honra e coloca naquele lugar de honra. Por que é tão difícil? Porque quando você chega lá, você vai dar valor. Poxa, para mim chegar aqui foi difícil. E tem mais uma coisa: depois que chega lá em cima, você glorifica o nome do Senhor, porque você sabe que foi Deus que te colocou lá em cima. Então nós temos que preparar sim os nossos filhos para esse tempo agora. Mas Jesus vem, mas nós estamos nos preparando, nossos filhos estão se preparando, nossa família está se preparando para esse futuro. Precisamos de homens de Deus com influência, homens de Deus preparados em todos os níveis, em todas as áreas, amado. O Evangelho é para alcançar todo mundo. Os apóstolos, na sua maioria, eram homens simples, eram pescadores, mas Deus chamou também Paulo, que era um homem catedrático, um homem preparado de alto nível, para poder pregar aos reis, para pegar aos homens das mais alto elevada condição. Deus preparou. Então Deus tem pessoas tanto nos lugares mais simples, como Ezequiel. O profeta Ezequiel, para tu ter uma ideia, ele pregava no meio do povão, na periferia, lá embaixo do rio. Ele era profeta, ele tinha visões, era lá que Deus usava ele. Mas lá no palácio, no lugar da elite, estava Daniel, cheio de Deus, também sendo exemplo do Senhor, trazendo a mensagem de Deus ali, todo mundo conhecendo quem era o verdadeiro Deus. Vocês entendem como Deus trabalha? Nosso Deus
Ele trabalha em todas as instâncias. Então nós, como pais, temos que preparar os nossos filhos para esse futuro. Nós temos que preparar, glória a Deus, para que eles sejam bênçãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque tem muitas vidas que precisam ser salvas, e aquela pessoa só vai escutar alguém. Às vezes você pode pregar, mas é difícil te ouvir, mas é alguém que está no nível dela, ela vai ouvir. É a realidade, é a realidade. Às vezes pode ter até que foi algo de Deus, assim, alguma coisa assim, bem difícil. Pode acontecer, quando Deus faz, usa até uma pessoa inexpressiva, que não tem nenhum valor assim na sociedade. Mas essas pessoas geralmente vão ouvir aqueles que são seus pares. Não é verdade isso, mano? Opa, esse homem está falando uma coisa, ele está na minha altura, e ele está falando de um Deus vivo. Isso é maravilhoso. Nós temos que preparar. E veja só que o diabo queria roubar as melhores mentes. Levou para a Babilônia, olha só. Além de destruir muro, botar fogo em tudo, nas portas, nos muros. Derrubaram os muros, amado. Derrubaram mesmo. Puseram fogo no templo. Mataram muita gente e pegaram as melhores mentes, as melhores cabeças. Deixou aquele lugar devastado e pobre. O diabo quer tomar. Então quem tem que fazer a cabeça dos nossos filhos somos nós, com a palavra de Deus na mente deles. Não fazermos um evangelho para eles engolir a força, nada disso. Nós temos que ensiná-los como meu pai me ensinou, a amar a Jesus, ensinar o caminho, ensinar a amar a Deus, ensinar o caminho certo. Meu pai teve muitos filhos, muitos, mas chegava aqui, era o tete com cada um, era aqui, ó, aqui. Meu Deus, se tivesse um cheiro estranho, assim não era fácil não, era aqui o tete a tete com ele. Hoje em dia não tem mais isso. Vem cá, onde é que você foi? Chegou essa hora? Era aqui, ó. Não era assim? Antigamente os pais, mas hoje, meu irmão, nós somos cristãos, temos nossos filhos, temos responsabilidade diante de Deus, e todos nós vamos prestar conta diante de Deus do que fazemos, como pai também, como os pais. E aqui está esse momento triste, onde Jerusalém devastada, e os caldeus, os babilônicos levando aí as melhores mentes. Foi Daniel, foi uma turma boa de pessoas, jovens, tudo inteligentes, estudiosos, preparados, foram tudo levados para a Babilônia. Mas o diabo, ele não sabe de nada, ele não sabe os planos de Deus. Ele está levando Daniel e outros homens de Deus para lá, mentes brilhantes para Daniel, para a Babilônia, mas ele não sabia que esses moços iam fazer diferença na Babilônia, e o nome do Senhor ia ser glorificado na Babilônia, através dessas mentes brilhantes, desses moços de Deus, que foram levados cativos. Glória a Deus. Às vezes o diabo pensa que está vencendo, mas Deus solta a corda, mas de repente Deus puxa a corda e diz: quem está no comando sou eu. Glória a Deus. Deus está no comando de tudo. Glória a Deus. E era um cenário, era o mais catastrófico possível. Cenas de horror, cenas de desolação, que estavam diante das vistas do profeta. Ele estava estarrecido, acompanhando tudo de perto. Ele estava vendo o que estava acontecendo, mortandade de gente, matando. E o livro de Lamentações, ele expõe esta dor e angústia do coração de Jeremias. É um livro que mostra o coração dele. E Jeremias é até chamado do profeta chorão, por causa desse livro mesmo de Lamentações, e da sua vida, como foi sofrida. A vida do profeta, ela foi sempre muito dura, do profeta Jeremias, porque ele era filho de sacerdote. Jeremias era filho de Ilquias, era sacerdote da casa de Deus, e sacerdote tinha uma vida muito mais tranquila. E Deus falou para ele: você não vai ser sacerdote não, você vai ser profeta. Chamar para a vida dura. Era profeta. Então a vida do profeta era muito dura, ainda mais naquele tempo, daquela rebeldia do povo, a idolatria, um povo se afastando do Senhor, e cada vez se afastando mais. Quanto mais se afasta, mais chega cativeiro. Quanto mais se afasta de Deus, mais o cativeiro se aproxima. As pessoas não entendem isso. Quanto mais elas vão se afastando do Senhor, quanto mais elas vão rejeitando o Senhor, mais o cativeiro, as garras infernais vão se aproximando dela, o cativeiro vai chegando perto dela.
elas não têm nem ideia. Quando ela diz não para o Senhor, não sabe o que está chegando, o mal que vai chegando perto dela. E o livro de Lamentações mostra tudo isso. A vida do profeta, ela foi muito dura, rejeitado durante todo o seu ministério. Ele viveu sobre as sombras sempre de ameaças de morte o tempo todo. Todo era uma ameaça de morte sobre Jeremias. Viveu boa parte da vida dentro de um calabouço frio e sombrio, jogado dentro de um poço de lama. Era assim a vida dele. Chegou um momento que ele até pediu, quando iam levar ele novamente para o calabouço, ele: por favor, não faz mais isso comigo não, assim eu vou morrer, vocês têm que ter. Ele pediu misericórdia dos homens, de tanto momento de sofrimento. Essa era a vida dele. A tradição judaica, ela diz que os judeus anualmente liam esse livro no mês de julho, liam um livro de Lamentações, os judeus, isso diz a tradição judaica, e liam um livro de Lamentações todo mês de julho, e choravam juntos a queda de Jerusalém. Então é um livro de lamentações mesmo. E diante de toda essa devastação que está diante dos seus olhos, o profeta recebe então algo novo de Deus, porque Deus age no meio da tempestade. Às vezes nós pensamos que está tudo fora de controle, está tudo difícil, as coisas estão acontecendo, vem a morte, vem a fatalidade, vem um problema sério, as portas financeiras se fecham, e nós pensamos que estamos indo para um funil sem saída, para um beco sem saída. E nesse momento de tempestade, nesse momento de dificuldade, nesse momento que não tem saída, Deus sempre abre uma porta, Deus sempre tem uma saída. Deus nunca fica preso num beco sem saída. Deus não. Eu posso ficar, mas Deus não. Deus sempre tem. Quando Deus olha para você, e Deus: vem cá filho, tem uma saída para você. Então aqui está a palavra do Senhor, que Deus traz na boca do profeta ao coração dele: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Profeta de Deus, homem que eu chamei, começa a mudar a tua mentalidade. Eu vou mudar tudo isso aí que você está vendo, toda essa devastação que você está vendo, todo o mal que você está contemplando nos teus olhos, eu vou mudar, porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar tudo. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, nós vemos o centurião romano dizendo para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Ele tinha um criado doente, mas ele pediu para Jesus curar, mas ele mandou dizer: eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas dize uma palavra, e o meu criado vai ser curado. Uma palavra de Deus muda tudo. Glória a Deus. A palavra de Deus muda tudo. De repente você está ouvindo muita palavra, muitos cultos você tem ouvido, muitas palavras. De repente no meio dessas palavras tem uma palavra profética para o teu coração. Glória a Deus. Diz uma palavra. E ele disse para Jesus ainda: olha, eu sou o homem que tem autoridade. Eu digo para os meus soldados: vem, e ele vem. Vai, e ele vai. Jesus olhou para ele e ficou maravilhado. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu tenho uma autoridade humana sobre os homens, sobre os meus soldados, mas eu sei que tu tens autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as enfermidades. Glória a Deus. Jesus se maravilhou. Jesus se maravilhou. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Jesus ficou empolgado, maravilhado. Disse para ele: vai em paz. E quando ele chegou em casa, o moço já estava curado, porque naquele momento a palavra do Senhor trabalhou na vida dele. Ele conversava com Jesus. Glória a Deus. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O profeta Jeremias, então ele muda o foco, ele muda o olhar, ele olha para Deus. Mudar o foco. Às vezes nós estamos vivendo muito olhando sobre só um prisma, olhando só para uma coisa. Precisamos tirar o foco das coisas, precisamos voltar a olhar para Jesus, a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ah, mas eu já fiz isso. Continue fazendo. Ah, mas eu estou cansado. Pede a Deus renovo para o teu corpo, para continuar orando, para continuar crendo e confiando em Deus. Assim fez Abraão. Abraão, ele viu no meio da desesperança, no meio da fraqueza da sua carne, do seu corpo, que ele viu que não podia gerar, ele não olhou para ele mesmo. E a Bíblia diz em Romanos 4, nem olhou para Sara, porque se ele ficasse olhando só para ele e para Sara,
ele desanimava direto. Mas ele olhou para aquele que pode, para aquele que fez a promessa, para o Deus que é fiel. Glórias ao nome do Senhor. Ele creu contra a esperança. A esperança natural dizia: é até aqui que eu vou. A esperança natural, ela tem prazo de validade. Ela diz: até aqui que eu posso ir. Mas a esperança sobrenatural, ela vai além. Porque a esperança sobrenatural, ela olha para o céu, ela olha para Jesus. E em Jesus tem saída, em Jesus tem milagre, em Jesus tem uma porta de milagre, tem uma porta de escape. Nesta noite, nesta tarde e noite, tem uma porta de escape, de livramento de Deus para a tua vida e para a tua casa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E nesta noite, nesta tarde, eu lhes trago a mensagem como servo do Senhor, como profeta do Senhor aqui nesse lugar, dizendo para você: Deus tem uma saída. Deus não falha, a sua palavra vai se cumprir sobre você. As tuas orações, os teus joelhos dobrados, as tuas madrugadas, as tuas lágrimas derramadas não são em vão. Deus tem ouvido e recolhido cada lágrima. Chegar o tempo certo da resposta do Senhor. Glória a Deus. O profeta, ele mudou o foco. Ele se propõe então a ter uma mudança de mente, uma mudança de olhar, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, meus amados irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Essa é uma tradução diferente. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. Então é tempo de mudar. Mudança. Quando mudamos a mentalidade, as nossas atitudes começam a mudar também. Haverá momentos das nossas vidas em que vamos ser desafiados a escolher o presente devastador e começar e aquilo que os nossos olhos veem. Nós temos que fazer uma escolha, aquilo que Deus faz. Ou vamos olhar para a dificuldade, nós somos desafiados, vamos olhar para o problema que estamos passando, ou vamos olhar para o Senhor. Nós temos que fazer uma escolha. É hora de fazer a escolha certa, trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu vou olhar para o Deus, eu vou olhar para a palavra do Senhor. Vamos mudar a nossa mentalidade, vamos sair, sabe, daquela mentalidade de fracasso, de doença, de não dar, não tem jeito, não tem saída. Vamos começar a olhar para o Deus do impossível, o Deus dos milagres. Glórias ao nome do Senhor. Jeremias então, ele para de olhar para a circunstância, ele para de olhar para o passado triste, para o presente que era devastador. Ele começa a olhar para o Senhor. E quem começa a olhar para o Senhor consegue ver um futuro então abençoado. O que ele estava vendo era terrível, mano. Era o pior. Era só coisa ruim, só morte, só devastação, destruição. Jerusalém sendo queimada, sendo devastado, o povo de Deus sendo tudo dizimado. Mas um povo que estava em desobediência com Deus. Deus estava permitindo aquilo por causa da desobediência. Mas ele estava vendo tudo aquilo, mas nesse momento o seu olhar se volta para Deus. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias, ele para de olhar para a circunstância, ele para de olhar para essas coisas que estão acontecendo. Ele começa a olhar para Deus. Glória a Deus. Ele começa a ver pela fé a restauração de Judá. Começa a ver pela fé a tua cura. Começa a ver pela fé a tua saúde. Começa a ver pela fé a bênção na vida dos teus filhos. Mas é muito rebelde, não tem jeito. Começa a ver pela fé a salvação dele, a restauração dele, a bênção na vida dele, tanto física, quanto financeira, quanto espiritual. Começa a olhar para a vida deles como uma bênção. Não começa a olhar para ele como um fracasso, porque Deus não chamou os teus filhos para o fracasso. Deus chamou os teus filhos para a bênção. Glórias ao nome do Senhor. Começa a olhar para eles. Meus filhos foram chamados, são de Deus, são herança do Senhor. E a herança do Senhor não vai ser fracasso, a herança do Senhor vai ser bênção.
Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Ele começa a ver pela fé a restauração de Judá. Sabe, ver aquelas coisas tudo ruim acontecendo na frente dele, aquelas mortandades de gente, sangue no chão, e de repente passa um filme diante dele, vendo aquela cidade novamente sendo restaurada, vendo novamente o templo, o muro sendo levantado, Deus usando, aleluia, homens de Deus como Neemias para restaurar os muros, homens de Deus para restaurar o templo. Ele começa a ver a restauração pela fé, ele começa a ver o futuro, e nesta noite o Espírito Santo nos chama para ver pela fé o futuro que Deus tem para cada um de nós, para a nossa família. Não tem mais jeito, já fiz tudo. Você fez tudo. Quando você faz tudo, Deus começa então a agir. Deixa Deus, coloca na mão de Deus, entrega na mão do Senhor. Ora mais e fala menos, ora mais e critica menos, ora mais e deixa os problemas de falar dos problemas menos. É hora de buscar Deus e confiar nas promessas. Você pode até orar a palavra: Senhor, a tua palavra diz assim, Senhor, e eu confio na tua palavra. Faz cumprir essa palavra na minha família, na minha vida, na minha casa. Glórias ao nome do Senhor. O profeta Jeremias começa a olhar pela fé a restauração. Glória a Deus. Eu me lembro, já contei esse testemunho do Po Yong-Chu, já falecido. Uma mãe veio falar com ele, uma senhora, dizendo que a filha, muito problema, se prostituiu, entrou na vida da prostituição e vivia disso, e ela, não consigo mais olhar para ela, não consigo mais falar com ela, eu estou triste. E a palavra do Po Yong-Chu para ela: começa a ver a tua filha uma santa de Deus, começa a ver tua filha uma bênção, começa a ver tua filha restaurada, curada desse mal, começa a olhar diferente para tua filha, começa a ver ela na mão do Senhor, começa a ver ela uma bênção de Deus. E ela começou a mudar. Quando ela encontrava a filha: minha filha, que maravilha, Deus te abençoe, você está tão bonita, você é uma, Deus te ama, como você. Ela começa a mudar a conversa, começa a mudar o linguajar, e vai mudando, ela começa a ver a filha pela fé restaurada. E passado algum tempo, essa mesma mulher esteve visitando o pastor: pastor, eu quero lhe contar uma coisa, minha filha é salva, Jesus salvou a minha filha. Hoje a minha filha é santa, minha filha é uma serva de Deus. Ela deixou a prostituição, deixou o mundo, deixou o pecado. Hoje a minha filha quer amar a Deus, quer servir a Deus. Aleluia! Olhe pela fé aquilo que Deus tem para você e para a tua casa. Hoje você não tem, hoje você não pode, mas o Deus que você serve, o Deus que você tem, Ele pode todas as coisas. Glória a Deus. Traz à memória aquilo que pode dar esperança. Começa a trazer aquilo que Deus já fez. Quantas coisas maravilhosas Deus já realizou na sua vida, quantas coisas grandes Deus já fez na tua vida. Ainda não está acabado o livro, ainda não está encerrado, ainda há muita coisa ainda para Deus fazer na sua vida ainda. As palavras aqui, então nós vemos que as palavras do livro de Lamentações aqui, as palavras melancólicas, tristes, vão dando lugar então a palavras otimistas, a expressões otimistas, trazendo então alegria e esperança. Olha o que diz depois desse versículo que eu falei: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus. Aquele homem que só via tristeza, de repente ele mudar o foco, mudar a visão, mudar o teu olhar. O profeta Jeremias, ele traz à memória as grandes maravilhas que Deus fez no passado. Constata que as dificuldades presentes, elas realmente são pequenas diante daquilo que Deus tem preparado. Glória a Deus. Ele começa a ver, imagina só a história rica de Israel. Deus tirou o povo de Israel
do Egito, da escravidão, 430 anos na escravidão do Egito, e com mão forte Deus tirou uma multidão de pessoas, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagina uma multidão de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, e tirou do Egito com mão forte, fez passar esse povo o mar vermelho a pés enxutos. O povo não se afogou nas águas do mar vermelho, mas passou a pés enxutos. Aquela história linda, Deus fez passar o povo pelo meio do mar vermelho. Deus sustentou o povo no deserto. Quando não tinha pão, Deus mandou maná do céu. 40 anos caindo o maná chovia do céu. Logo de madrugada eles colhiam pela manhã a porção dada por Deus, comida todo dia. Deus sustentou, porque não tinha lugar para plantar. Deserto não dá para plantar nada, mas Deus não deixou faltar o pão. Quando eles queriam comer carne, Deus mandou codornizes. Deus sempre sustentando. Quando eles estavam com sede, Deus abria rocha, abria água no meio do deserto, tinha água para beber. Deus nunca deixou, Deus nunca falhou. Ele olha para essa história do povo de Israel, e nós temos que olhar para a história que Deus, tanto na Bíblia quanto na nossa, em quantos momentos nós fomos salvos por Deus, nós fomos cuidados pelo Senhor. Naquele momento parecia que estávamos morrendo, e Deus nos guardou. Você tem uma experiência, ou não tem? Olha, passei por um momento na minha vida, se não fosse o Senhor, eu teria morrido ali. Se não fosse o Senhor, eu não teria escapado. Olha só, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Quantos momentos maravilhosos, aleluia, glórias a Deus. Eu não tinha um lar para morar, e Deus me deu uma casa para morar, para colocar os meus filhos na minha casa. Eu não tinha alegria, e Deus trouxe alegria. Eu estava enfermo, uma doença terrível, e o Senhor estendeu a mão e me curou. Aleluia. Eu sei que muitos aqui têm testemunho para contar. Quantos aqui têm um testemunho para contar? Eu tenho algo para falar, o que Deus fez. Olha quantas pessoas, é isso mesmo. Todos nós temos algo maravilhoso para contar, porque todo salvo que anda com Deus e que tem um tempo de vida cristã, ele tem algo para contar, ele tem uma experiência para contar, e sabe o que Deus fez na vida dele. E se não fosse o Senhor, ele não estaria de pé. Glórias ao nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Ele começa, o profeta então traz à memória as maravilhas de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios 4, versículo 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas não as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus, aleluia. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus. Mas eu estou sofrendo muito. É leve e momentâneo, mas o problema é muito grande. É leve e momentâneo diante daquilo que Deus tem preparado para você. Glória a Jesus. Você pode glorificar a Deus? Primeiro eu quero que você me ouça. Eu quero que você glorifique a Deus. Eu quero que você glorifique por aquilo que Deus vai fazer. Pela fé, Deus vai realizar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Começa a ver os teus filhos abençoados. Começa a ver a cura entrando no teu lar. Começa a ver os teus filhos e tuas filhas com a bênção do Senhor na mão. Começa a ver os milagres de Deus na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Começa a contemplar e glorificar o nome do Senhor, e louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas aquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O profeta Jeremias contempla então a fidelidade de Deus. O profeta está contemplando a fidelidade de Deus. Amado, Deus é fiel. Fidelidade de Deus é a capacidade de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. Fidelidade é a capacidade que Deus tem de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu.
Deus não é homem para que minta. Quando Deus promete, Ele cumpre. Isso é fidelidade, é a capacidade que Ele tem de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Essa é a fidelidade. A fidelidade de Deus não é simplesmente uma qualidade de Deus, é parte do próprio Deus, faz parte do caráter de Deus, a fidelidade. Que Deus fala, Deus cumpre. Aleluia, faz parte do caráter de Deus, faz parte do próprio Deus. Aleluia, você está nos braços daquele que sabe cuidar, você está nos braços daquele que é fiel, que nunca falhou. Pastor, mas quando acontece algo terrível, quando acontece a morte de alguém, e aí? Porque Deus permitiu que acontecesse. O nome do Senhor vai ser glorificado, ou na vida de alguém, ou na morte de alguém. O nome do Senhor é sempre glorificado. Se morreu, Paulo escreveu: se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, morremos para Deus. Quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A vida do cristão, ela é vitoriosa. Quer vivamos, quer morramos, nós vencemos, nós somos do Senhor. Glória a Deus. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Jesus, aleluia. Essa fidelidade de Deus é grande. O que Deus fala, Deus cumpre. Deus é fiel. Glória a Deus. O que eu tenho que fazer, pastor? Continue servindo a Deus com fidelidade, continue fazendo o que é certo, continue amando o Senhor, continue servindo o Senhor sempre com alegria. Glória a Deus. Quando chegar no tempo certo, aleluia, a luz brilha, o poder de Deus se manifesta e as coisas acontecem, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Jeremias capítulo 1 versículo 11 e 12, esse versículo é maravilhoso. Capítulo 1 de Jeremias, versículo 11 e 12. Assim veio a minha palavra do Senhor, Deus falando com Jeremias logo no princípio. O que é que veio, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumpri-la. Glória a Deus. Presta bem atenção. A palavra traduzida aqui como amêndoa ou amendoeira, ela vem de uma raiz. Escute bem, por que Deus usou? O que tu vê, Jeremias? Jeremias viu uma amendoeira. Por que Deus usou a amendoeira? A vara de Arão foi aquela que produziu frutos. A vara da amendoeira, porque Deus diz: olha bem, que tu está vendo, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira, uma vara de amendoeira. E Deus falou: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra traduzida aqui como amêndoa, ela vem de uma raiz de estar acordado. É como as amendoeiras florescem no mês de janeiro. A amendoeira acorda enquanto as outras árvores ainda estão dormindo. Ela acorda antes. É Deus dizendo: eu estou acordado, eu estou vigilante, eu estou atento pelo que tu está passando, eu estou acordado, os meus olhos estão bem abertos para o teu sofrimento. Aleluia, é a vara da amendoeira. Viste bem, Jeremias, eu vejo, tudo bem, porque eu estou me apressando, ou melhor, eu estou despertando, ou vigiando, ou devido à minha palavra, eu estou trabalhando para fazer cumpri-la. Glórias ao nome do Senhor. O que você está passando, Deus não está alheio. Deus não está alheio ao teu sofrimento. O que você está passando na tua vida pessoal, com a tua família, com os teus problemas, com a tua dificuldade, Ele está atento, Ele está vigilante, Ele está acordado. Deus não dorme, Ele é fiel, Ele está atento. É vara de amendoeira, Ele vela pela sua palavra, aleluia, para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a teu respeito. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Nosso Deus não dorme. Glória a Deus. Que está escrito, Salmo 21, 3 e 4:
não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que é tosquenejar? É cochilar. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Não dorme e nem cochila. O Deus que tu serve não dorme nem cochila. Ele está atento, ele está acordado com uma vara de amendoeira. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para agir no tempo, Deus age sempre no tempo certo. Número 23, versículo 19, uma tradução da King James atualizada. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele não faria? Ou falaria ele não confirmaria? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Isso aqui é o nosso Deus. Glórias ao nome do Senhor. Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Glória a Deus, aleluia. É lindo esse versículo, essa tradução, né? Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Deus está trabalhando em favor da sua vida. Deus está trabalhando em nosso favor. Por quê? Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, olha só, ainda que sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Por quê? Como ser infiel? É você ter suas falhar. Mas o crente, quando ele falha, ele pede perdão. Mas está sujeito? Falha, Senhor, perdoa, Senhor. Mas ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a sua própria natureza. Ele não pode negar a si mesmo. Glórias ao nome do Senhor. O nosso Deus é fiel. A fidelidade de Deus, ela fundamenta a esperança. Ela traz fundamento para a esperança. A fidelidade de Deus. O profeta Abacuque, ele conseguiu celebrar a fidelidade de Deus, mesmo vivendo o horror, mesmo vivendo um tempo difícil. Nesse tempo aqui que estava vivendo também o profeta Jeremias. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, olha só, está tudo difícil, mas ele está dizendo, ele está louvando a Deus, adorando a Deus. Ainda que a figueira, levanta a tua mão comigo, citando esse texto bíblico. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ainda que a figueira, é você olhar o impossível. E segundo um certo escritor, dizendo que ele cantava esse cântico, e dançava na presença do Senhor. Como pode alguém dançar e cantar num tempo de crise, num tempo difícil, num tempo de destruição? É porque esse homem, essa mulher está vendo o milagre acontecendo. Glória a Deus. Começa a ver pela fé diferente. A última palavra ainda está na boca do Senhor, porque Deus é fiel. Deus nunca tarda e Deus nunca falha. Deus nunca tarda e Deus nunca falha. Ele chega na hora certa, porque Deus é fiel. Fala comigo, o meu Deus é fiel. Ele vai se levantar em meu favor. Vamos orar a Deus?